Eu estou hoje com a Renata Ferreira, proprietária da Bless Cosméticos, como disse agora há pouco, e ela vai continuar sobre a sua história falando sobre a diferença de religiosidade e vida com Deus. Então, como eu estava dizendo, eu pensava que tinha Jesus na minha vida. Por quê? Lia a palavra de Deus, me comunicava com Deus, tinha fé, tinha uma vida assim diferente de muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, mas eu era apenas uma religiosa. Eu não conhecia de fato a Deus, eu não tinha experiências realmente com Deus. Até que um dia eu estava em um culto evangélico e naquela noite era o aniversário da nossa igreja, tinha um pastor convidado de fora e ele falou assim: Deus me mandou falar hoje especialmente para pessoas criadas em lares evangélicos. Minha mãe era evangélica e Deus mandou falar para essas pessoas que elas precisam nascer de novo. E aí pregou sobre o assunto, fez um apelo, perguntou quem gostaria de ter o encontro com Jesus. Alguns colegas meus foram à frente, chorando, entregaram suas vidas a Jesus. E eu fiquei criticando. Eu falei, nossa, eu não vou. Meus colegas foram, né, filhos de presbíteros, diáconos, enfim, líderes da igreja. Mas eu falei, eu não vou. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu conheço a palavra, eu oro, eu canto, eu prego. Eu tenho Jesus na minha vida. Só que aquela pregação me incomodou a partir do momento que aquele pastor, no final, pediu para cantarmos uma música. E dizia assim a música, que você deveria ficar em pé no dia que você conheceu Jesus. Se foi numa segunda, você ficaria em pé na segunda. E assim sucessivamente. Uma canção bem assim. A gente pensa que não tem efeito, né? Já pensou, gente. E eu comecei a ficar aflita, porque eu pensei, quando foi? Se eu conheci Jesus, tem que ser um dia especial, né? Jesus entrou na minha vida quando? Qual foi o dia que Jesus revolucionou a minha existência? Qual foi o dia que eu abri meu coração, entreguei meu coração, minha vida ao Senhor Jesus? Então, assim, naquela hora daquela canção, eu entrei em parafuso. O pastor falou... Em aperto. Não, e todo mundo foi ficando em pé, chegou a sexta, o sábado, domingo, e eu fiquei, quando foi que eu entreguei minha vida a Cristo? Porque conhecer a Jesus é algo tremendo, é algo muito especial. Não, então, e outra coisa, esquece. todo mundo acha que conhece, né? Aham. Aí pensa, né? Será que a gente conhece realmente? Anda com ele? E aí, quando chegou o domingo, foi no domingo, Jesus salvou-me. Foi no domingo, Jesus salvou-me. Aí eu sei que foi a mão do Senhor, a igreja em peso ficou em pé e eu fiquei sentada. E aí eu disse, e agora? Acabei me denunciando, a pregação então foi para mim, eu não admiti, concorda? E aí o que acontece? O pastor falou, para os esquecidos, tem uma parte que pode dizer, foi algum dia... Jesus salvou-me, foi algum dia. Eu disse, agora. Então eu fiquei em pé naquele momento, fiquei em pé e disse, escapei, ninguém aqui vai imaginar, eu tenho Jesus e pronto. Foi algum dia, não sei qual, não sei quando, mas eu sei que eu tenho Jesus. Mas aquilo me incomodou. E aí, um certo dia, eu tive um sonho, onde alguém chegava na minha frente, era um pastor, e ele dizia assim, Renata, se você morrer agora... ou se Jesus voltar hoje, você vai partir para a eternidade sem salvação, porque você não tem Deus. E eu não admitia mais uma vez, eu dizia, você não pode me julgar, eu tenho Jesus na minha vida. Quem é você? Você não conhece o meu coração, eu tenho Deus na minha vida. E aquele homem dizia, você pode enganar a todos que te cercam, você pode enganar a si mesma, mas você não pode enganar a Deus. Que aperto, hein? Se Jesus voltar agora, ou se você morrer agora, você vai para o inferno. E você tinha ciência, então, que não tinha esse encontro com Deus. Mas aí você encontrou... Não admiti, não estava admitindo. E até naquele sonho eu entrava num local onde tinha... nós encontramos várias pessoas orando ali, e diante de cada pessoa tinha um vaso de vidro, de barro, enfim, vasos diferenciados, diversificados, cada pessoa tinha o seu respectivo vaso que representava a sua vida. E em toda aquela sala tinha um vaso sobrando, que seria o meu vaso, que seria a minha vida. E quando eu fui me aproximando daquele vaso, aí ele estava sujo, lachado e vazio. E você se sentiu no assim? sonho, eu lembrei, um sonho. Não tinha como você correr, não. sonho. Minha filha, aí não tinha jeito. E eu lembrei. Era o próprio Deus falando, olha, você não quis ouvir ninguém, então eu tô te falando no sonho. Não, mas olha, Deus falou comigo no sonho. Sabe o que é esse vazio? É exatamente a minha ausência. Eu não estou em você, eu não habito em você ainda.
Então, isso é até interessante as pessoas perceberem que todo mundo fala que tem Deus no coração. Não Você é pode verdade. perguntar 20 pessoas no mesmo dia, as 20 não tem. Se tiver, aliás, pode aparecer até um a mais. Não, eu também tenho, né? Mas será que às vezes a gente tem estado com a nossa vida, né, vazia, como você mesmo disse, né? Com o coração, como a Renata disse que está aqui conosco, com o coração cheio de coisa suja, né? Como você disse. O que é coisa suja, Renata? Fala pro pessoal aí. Olha, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que estamos distantes de Deus. Então, assim... Fofocamos, sim, isso tudo é sentimento, né? Desejamos mal. Sim, Mas sim. e aí, você acordou do sono? Não, calma. Então, aquele sujo era o pecado. Aham. Aquele vazio era a ausência de Deus. E aqueles lachões, Deus me mostrou que era o engano da religiosidade. E aí eu me assustei. Eu lembrei da canção que minha mãe ensinava no sonho. Eu me lembrei do sonho, da canção que dizia, eu quero ser um vaso novo. E ali chorando muito, eu reconheci que precisava de Deus na minha vida. No sonho, entreguei minha vida a Cristo, pedi para Ele transformar aquele vaso velho, sujo e lachado, num vaso novo e transformado pela mão do oleiro. E quando eu terminei de entregar minha vida a Cristo, que eu abri os meus olhos, aquele vaso estava limpo, cristalino e jorrava uma fonte de água cristalina incessantemente. E eu senti muita alegria, muita emoção e comecei a dar glórias ao nome do Senhor. Acordei com o braço assim, ó, na minha cama, aleluia! Aí tomei aquele susto, isso tudo foi um sonho, estava tão real. Mas espera aí, quer dizer que se eu morrer agora eu vou para o inferno? E aí tudo isso foi só religiosidade, eu não nasci de novo, eu não conheci Deus de verdade na minha vida. Então ali mesmo, me ajoelhei, entreguei minha vida a Cristo e tudo mudou. Deus usou uma música que era familiarizada à sua história. Então foi um encontro lindo com Deus e você percebeu que toda aquela vida antiga era uma vida de religiosidade. Olha, Ângela, mas eu queria assim, ressaltar uma coisa. Nós sofremos consequências dos nossos problemas, do nosso sofrimento, dos nossos desafios. Então, você até agora só escutou o lado bonito, assim, né? De que, eu fui firme, eu comecei a lutar para transformar a maldição em bênção. Só que não foi bem assim ao longo do tempo. O que aconteceu? Depois que eu consegui me firmar em Cristo, que consegui ganhar minha casa para Cristo, e a paz que eu tanto almejava começou a reinar na minha casa. Meus irmãos conheceram a Jesus. Minha mãe foi restaurada. Quando estava tudo As mil bem, maravilhas. Aí eu comecei a me revoltar. Que isso, Renata? Que surpresa você teve Meu agora. Deus! Você quer que eu entre aí no assunto da empresa, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre isso. Já pensou, depois que consegue que quer se revolta? Você está precisando de um couro. Sabe o que é? Eu comecei a sentir falta do meu pai. Você tá brincando? Comecei a me chatear com a infância que tive. Meu Deus! E eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Era como se, poxa, por que não aconteceu com ele aqui? É como se tivesse caído a ficha assim, de todos os problemas da minha vida que você levou. Ao longo do tempo. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu decidi fazer o curso de História. Eu sou formada em História e estava determinada que depois do curso de História eu iria ao seminário estudar Teologia. Era um projeto de vida que Deus assim, tinha semeado no meu coração. Só que no período da universidade, eu também queria ganhar as pessoas para Cristo. Eu levava meu violão, eu falava de Jesus com meus professores ateus, marxistas, né? Pessoas contrárias à palavra. Eu fundei um trabalho com jovens na minha casa, onde eu ganhava muitas vidas para Jesus na minha cidade. Só que chegou um momento da minha experiência na universidade que eu recebi uma ligação. Uma pessoa de Deus disse assim, Renata, vigia, Satanás está muito irado com você, porque você conseguiu transformar a história da sua família em Cristo, né? Deus te deu vitória e Satanás está querendo te derrubar, está querendo que você perca esse brilho, esse amor que você tem pelas pessoas. E aí, assim, ele estava armando duas ciladas para mim. O que aconteceu? Me apaixonei por um professor ateu. Lembra do meu pai? Meu Deus, eu tinha que casar com um homem abençoado. Como é que eu ia agora procurar namorar com uma pessoa bem parecida com meu pai? Minha mãe foi tão infeliz, lá vai eu repetir a história. Você foi procurar, talvez essa ausência, né, levou a remeter a alguém parecido com seu pai. Sim, então comecei a namorar com um professor ímpio, ateu, marxista, farrista, fumante, mulherengo, tudo que não prestava. E comecei a questionar a Bíblia. Será que a Bíblia é a verdade mesmo? Será que a Bíblia de Gênesis Apocalipse é a verdade mesmo? Entrei em parafuso. Então, passei 8 meses. Você começou a questionar a Bíblia? 8 meses. Eu passei em conflitos existenciais. Quem sou eu? Para onde eu estou indo? E aí? Aonde eu quero chegar?
E aí eu comecei a ter uma crise. Eu comecei a enfrentar uma crise existencial. Para você ter uma ideia, eu queria uma úlcera crônica aguda de tantos conflitos existenciais. Entrei assim, ó, paranoia mesmo. Mas e aí? E aí Deus não desistiu de mim. Que bom, não desistiu de você também não, tá? Você ouviu essa frase? Porque eu falo muito rápido, tem hora, né? Ela disse que Deus não desistiu dela. Deus também não desistiu de você, da sua família, da sua casa, dos seus filhos e dos seus problemas. Deus quer transformar a sua vida. Pode continuar. Aí eu fiz um desafio um dia. Eu cansei de tanta polêmica. Meus irmãos, que isso, Renata? Você que era bênção, agora todo mundo agora serve a Jesus e você está se afastando dele. Você não pode se perder. Que negócio é esse? É inadmissível. Aí eu falei, eu tenho o direito de errar também. Chega de ser tão certinha, chega de ser a batalhadora, a guerreira. Cansei. Deixa eu viver minha experiência. Cansei. Eu quero também poder decidir algumas coisas que eu não... E quantos dias Deus deixou você dar uma corridinha? 8 meses longe de Deus. Como foi a experiência de volta? Muito. Até que um dia eu cansei e fiz um desafio, conversando com uma amiga. Eu falei, sabe uma coisa? Se Satanás existe mesmo, fala muito, né? Se Deus existe mesmo, se a Bíblia é a verdade mesmo, eu quero ter uma grande experiência com eles dois. Quem quiser agir primeiro pode agir. Dou carta branca para os dois. Meu Deus, e cuidado, aí, gente. não foi bom aquilo ali. Ó, foi registrado. Depois de alguns dias, minha mãe sonhou eu morrendo num acidente, morrendo afogada. E pediu para que eu não viajasse. Eu estava com uma viagem marcada para Pernambuco. Não obedeci minha mãe, eu que era tão obediente. Disse, não vou obedecer. Ore. Cadê Deus? Deus vai ouvir sua oração, eu vou viajar. E chegando naquela cidade, eu sofri um acidente no mar Recife. Inventei de tirar uma foto numa pedra super perigosa no fundo do mar, achando que não ia acontecer nada. E quando eu estava me dirigindo àquela foto, Deus gritou dentro de mim e falou, Renata, não vá, volte. E eu pensei, isso não é Deus, é coisa da minha cabeça, eu vou. E quando eu cheguei naquela pedra para tirar aquela foto, era uma pedra coberta de lodo. E eu vi que eu estava em perigo, mas era tarde demais. Como é que eu poderia sair dali? Até que veio uma onda terrível e me puxou daquela pedra. E eu rolei ali e gritei por socorro. E Deus ouviu quando eu gritei por socorro. Está lá no Salmo 40, né? Então, esse foi o seu momento de falar assim, poxa, eu tô brincando, né? Existe alguém que realmente veio ao nosso auxílio. Deus me segurou naquela pedra. E naqueles minutinhos ali presa, pensando que já ia morrer, porque outra ondinha, tchau, Renata. Claro. Pedras pontiagudas, tartarugas mortas no local. Eu pensei, quando eu cair, eu preciso de 5 minutos para me reconciliar com Deus. Olha o temor de Deus. Pra você, lá, tipo assim, 5 minutos para reconciliar, porque eu vou morrer. Eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. E ali eu disse, Deus, quando eu cair, me deixe 5 minutos me preparar para esse encontro contigo. Só que Deus passou rapidamente um filme na minha mente do que Ele tinha para mim. E tinha vitórias, tinha coisas maravilhosas. Né? Ai, vale a pena dar uma paradinha, gente. Olha, deixa Deus passar um filme na sua mente do que Ele tem para sua vida. Não pensa que está tudo acabado, não, tá? Deus tem vitória para sua vida. Deus tem para que você seja mais do que vencedor. Eu costumo dizer, né, Renata, que eu acho que vai encaixar bem na sua história, que Deus não quer preparar para a gente um velório, não, mas sim um culto de ação de graça, uma festa de ação de graça, né? Ai, gente, termine rapidinho que a gente tem que daqui a pouco você vai voltar só para falar sobre a blessa. Vai lá. Eu só falei, Deus, se o Senhor me der uma chance de sair daqui te servir para sempre, eu vou me reconciliar com o Senhor e assumir uma aliança com o Senhor. E Deus fez um milagre. Alguém chegou a tempo, estendeu a mão, me tirou dali. Bem, foi uma festa. Eu entendi que aquela rocha ali representava Cristo, estava firme. Mesmo aquele lodo representando a minha incredulidade, a minha rebeldia, a minha crise, aquele mar representando, querendo me levar para a morte. Mas Jesus me deu a chance de viver para Ele. E ali eu fui para o seminário, passei 4 anos estudando a Bíblia. Depois que eu saí do seminário, comecei a lecionar. Passei 5 anos em sala de aula. Eu vou pular essa história agora, porque então vamos demorar. Casei. O programa está muito legal, né, gente? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o prazer da sua companhia.